das manhãs de... Hoje, inovamos o nosso procedimento. Estamos gravando para enviar posteriormente. O melhor é direto, ao vivo, porque enseja participação. Mas, em razão dos acontecimentos do último dia do ano, nós estamos gravando, até para que as pessoas possam dispor do estudo bíblico em qualquer outra hora, né? E vamos dar continuidade ao nosso estudo mais recente, que é sobre o livro do profeta Miqueias, que é um dos pequenos profetas. A Bíblia é dividida em tipos de gêneros literários. Os 5 primeiros livros são os livros da lei, depois se seguem 12 livros históricos, 5 livros poéticos, e aí vem os profetas, grandes e pequenos profetas. Grandes, parece-me que seja pelo tamanho do livro, e pequenos pelo tamanho do livro. Não que haja uma hierarquia entre os profetas, né? E Miqueias é um dos pequenos profetas que é pouco lembrado. Poucas vezes a gente ouve alguém falar ou ler algum texto tratando de Miqueias, e foi por isso que elegemos o texto de Miqueias para o nosso estudo no domingo passado, no domingo anterior, que foi um intervalo muito longo, porque nós viajamos, e hoje esperamos completar o estudo. E tínhamos visto que o profeta Miqueias, e esse nome já diz alguma coisa, porque os hebreus antigamente colocavam nas pessoas nomes que tinham significados, né? E Miqueias significa quem é como o Senhor, né? É uma pergunta retórica para dizer que ninguém é como o Senhor. O Senhor, criador de tudo, né? Então, esse pequeno profeta se situa num lugar. Na interpretação de qualquer texto, é conveniente ou oportuno a gente lembrar a localização no tempo e no espaço do autor que estamos estudando. Embora o autor das obras do cânone bíblico seja o Espírito Santo, existe um autor imediato, que é aquele que traduz a revelação com o seu próprio estilo e nas circunstâncias do seu tempo. Miqueias ficava numa cidadezinha a uns 20 quilômetros, que uns autores dizem que era ao sul de Jerusalém, outros dizem que a sudoeste, né? E nessa cidade havia um conselho de anciãos, como em toda parte, né? Em todas as comunidades, cidades e aldeias, havia um conselho de anciãos e sábios, e Miqueias teve assento nesse conselho. E Miqueias era contemporâneo de Isaías e de outros, de grandes profetas, né? E Miqueias é um livro bíblico que tem as duas coisas que interessam preliminarmente para se pensar um livro bíblico, né? Primeiro, se ele é uma obra inspirada, né? Se ele é reconhecido como bíblico, né? E, aliás, antes disso, se ele historicamente existiu aquele personagem, ou se é um personagem alegórico, né? E Miqueias existiu historicamente, porque existem referências a ele como sendo contemporâneo de outros personagens históricos, contemporâneo de rei, contemporâneo de outros profetas. Então, nós temos um personagem histórico confirmado biblicamente. E a inspiração é também confirmada biblicamente. E isso são estas duas considerações, a historicidade e a inspiração, são considerações preliminares de uma interpretação bíblica, né? Porque não é interpretação do texto, mas é preliminar ao texto. Portanto, de certo modo, é parte da interpretação. E a interpretação melhor, rainha das interpretações, as interpretações podem ser literal ou gramatical, pode ser histórica, cultural, pode ser finalística, pode ser sistemática ou sistêmica, mas rainha das interpretações é a chamada interpretação autêntica, que é a feita pela própria Bíblia, né? E aí, quando a própria Bíblia diz que ele era realmente profeta, e que ele é personagem histórico, não é alegórico,
Então, nós temos já uma interpretação autêntica, favorável ao personagem e ao que o personagem diz. Né? Personagem favorável ao personagem como histórico e favorável ao que ele diz como revelado. Né? Onde é que estão essas afirmações? Nós vimos que em Jeremias, o profeta Jeremias se refere a ele, no capítulo 26 de Jeremias, no versículo 18, está dito claramente que Miqueias, o Marastita, profetizou nos dias de Ezequias. Ezequias é um rei. Então, está dito que ele profetizou no dia de um rei, porque ele realmente tem existência. Né? E está dito que ele profetizou, porque está dizendo que o que ele afirmava era revelação. Mas também no Novo Testamento ele é confirmado no livro no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 42. Eu não estou lendo um texto, mas eu tenho algumas notas que eu sigo aqui. Embora eu tenha também produzido um texto que depois eu acho que eu já enviei, antes da viagem, já enviei para os que habitualmente frequentam os estudos das manhãs de domingo. Né? Lá no Evangelho de João está dito: mas tu, Belém Efrata, que é pequena para se achar entre os milhares de Judá, de ti é que sairá aquele que há de ser reinante em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. João cita esse versículo do livro de Miqueias. Não que ele cite literalmente, mas ele diz que isso foi anunciado lá no Antigo Testamento. Né? Bom, também em Miqueias tem passagens bíblicas que nós já comentamos aqui sobre conflitos de pai com filho e de irmão com irmãs. E foi isso que vimos na primeira parte do estudo do profeta Miqueias. Agora vamos à parte que ainda não tínhamos comentado. Né? Bom, já vimos as preliminares de uma interpretação. Agora devemos ver ou nos debruçar sobre o significado e o alcance das profecias de Miqueias. Porque interpretar é o conjunto dessas duas coisas. Significado, mas o significado tem um alcance. Então, quando se faz uma pergunta típica da interpretação, né, qualquer tipo de hermenêutica faz essa pergunta, quem escreveu para quem? Então, quem escreveu foi um profeta, portanto, um autor inspirado. Para quem escreveu? E aí nós vemos no próprio texto de Miqueias que ele escreveu para Israel. E escreveu para outros povos que se relacionavam com Israel. E cita esses povos. Né? Então, aí surge a outra pergunta. Se ele escreveu para Israel naquele momento, se ele escreveu para outros povos que se relacionavam com Israel naquele momento e citou esses povos, então, o alcance do que ele disse é um alcance localizado, específico, ou é um alcance universal? Ora, quase tudo que é dito na Bíblia é dito em um discurso, ou por meio de um discurso dirigido a personagens específicos, em momento específico. Né? Mas tem um alcance geral. Se aplica quando Paulo escrevia para a igreja de Roma, para a igreja de Corinto, para as igrejas da região da Galácia, ele estava se dirigindo, exemplificando tipicamente com a igreja de Corinto, ele estava se dirigindo à igreja de Corinto. Estava falando dos problemas específicos da igreja de Corinto. Mas aquilo tem aplicação universal, porque aqueles problemas se repetem. E aí voltamos a uma reflexão que é rejeitada largamente pela antropologia filosófica e pelas humanidades em geral, que é a existência ou não de uma natureza humana. E nós insistimos que existe uma natureza humana e, biblicamente, existe. E por que insistimos que existe uma natureza humana? Porque os conflitos humanos são os mesmos, e se repetem nos mais diferentes lugares, nas épocas mais diferentes. Quem se debruça sobre a literatura
profana ou secular, milenar, digamos, os textos da literatura grega, do teatro grego de há 30 séculos, ou quase 30 séculos, encontram os mesmos problemas humanos, os mesmos conflitos de hoje. Tanto é assim que Freud se inspirou nessa literatura multimilenar para tipificar certos conceitos psicanalíticos. Ele fala, por exemplo, em Complexo de Édipo. Édipo é um personagem do teatro e, portanto, da literatura, porque o script de um teatro é literatura, de quase 30 séculos. Né? E continua atual. Continua atual, apesar de... Agora eu vou usar uma linguagem de diferentes modos, depois de diferentes modos de produção. Depois a literatura da antiguidade clássica na Grécia é do modo de produção escravista clássico. Depois disso, teve um modo de produção feudal. Depois disso, teve um modo de produção capitalista. Depois disso, teve um modo de produção socialista em alguns lugares. E os conflitos são os mesmos. Então, essa universalidade permite que se aplique o que é dirigido a um momento e a um povo específico, se aplique a outros povos em outros momentos e em outras circunstâncias históricas. Mas aí vem a pergunta, é sempre assim? Sempre se pode aplicar tudo a todas as circunstâncias históricas? É claro que não. É claro que existem alguns detalhes ou algumas exceções que só se aplicam a uma circunstância histórica. Né? Então, quando se examina o que Paulo diz sobre a relação de um senhor e um escravo, aquilo foi numa circunstância histórica. Paulo estava levando em conta o contexto cultural para não exigir das pessoas que elas estivessem acima do contexto histórico e cultural, ou à parte do conceito histórico-cultural. Então, ele recomendava aos senhores de escravos que fossem, que tivessem humanidade com os escravos. E recomendava aos escravos que fossem fiéis aos senhores. Muita gente se escandaliza com isso, mas essa leitura escandalizada é um erro que, em teoria da história, se chama... tem uma palavra aí da teoria da história para isso, anacronismo. Né? Então, não vamos aqui incorrer pelo anacronismo. Tanto existem esses condicionantes culturais, que o próprio Cristo, quando falou no divórcio, disse que não era para ser assim, e alguém disse, mas Moisés autorizou assim. Moisés autorizou assim por causa da dureza dos vossos corações. Então, ele estava dizendo que foi uma consideração cultural e, portanto, de uma circunstância histórica, porque cultura é circunstância histórica, que levou Moisés a tomar uma posição. Portanto, aquilo não seria aplicável universalmente. Mas a grande parte, ou, digamos assim, a essência dos conteúdos bíblicos são universais. E tudo mais com relação à conduta humana que beneficia a paz, que beneficia um mínimo de segurança, é universal. Tanto que todos os códigos, ou o código de Moisés, ou de Manu, na Índia, ou de Solon, na Grécia, são muito semelhantes. Eles contêm disposições muito semelhantes. Não matar, não roubar, não caluniar, não levantar falso testemunho, não tomar a mulher do outro, está em todos esses códigos. Não é que um copie o outro. Tem uma interpretação que eu acho equivocada, que Moisés copiou o código dos caldeus. Né? Não é bem isso, porque
Solon não fez essa cópia, não havia comunicação entre os gregos e os caldeus, né? Mas também os chineses não copiaram, não tinha comunicação entre os chineses e a Mesopotâmia, mas tem disposições idênticas em algumas coisas, ou na maioria das coisas mais importantes. Então, é que são universais, são princípios universais. E nós temos, então, que o que Miqueias diz para Israel e para os povos que se comunicavam com Israel, né? E quando ele diz, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, ai dos que maquinam a iniquidade e planejam o mal. Ele está se referindo à liderança de Israel. Quando diz, eu disse, ouvi cabeças de Jacó e chefes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o juízo? A vós que aborreceis o bem e amais o mal? Está lá em Miqueias 3, 1. Né? Então, mas isso se aplica a todos os que detêm poder sobre uma sociedade, a todas as lideranças de uma sociedade. Né? E aqui vamos fazer uma distinção entre líder e guia. Né? Ainda ontem, conversando com os amigos, eu notei que alguém não fazia distinção entre líder e guia. Líder pode ser profano. Líder não precisa ser espiritualmente qualificado. Não precisa ser espiritualmente autorizado. Não precisa ser ungido. Líder precisa ter certos atributos, certas habilidades, certas competências. Guia é outra coisa. Guia, dentro de uma perspectiva teológica, guia deve ser alguém ungido, alguém inspirado, alguém espiritualmente qualificado. Né? Então, não é qualquer líder, seja líder de movimentos profanos ou seculares, seja líder de movimentos religiosos. Não são líder, por ser, não são guias. Por ser líder de um movimento religioso não quer dizer que seja guia. Aliás, eu diria que não existem mais guias, porque o cânone foi fechado tanto por João como por Paulo. Eles disseram as suas últimas palavras e disseram qualquer outra coisa que venha depois disso aqui é anátema. Então, ninguém pode se apresentar como ungido. Ah, então não existe mais profecia? Sim, existe revelação, mas não de caráter doutrinário. Se você me fizer uma revelação, e se for de caráter doutrinário, eu digo, não, meu amigo, espera aí. Ou isso já está no cânone, ou isso não é profecia. Ou se a profecia não é divina, não vem da luz, vem das trevas. Né? Então, outra coisa são as profecias, as revelações concernentes a acontecimentos. Uma coisa é alguém dizer, existem testemunhos, alguém dizer, olha, eu tive uma revelação, um sonho, ou alguma outra forma de revelação, que diz que você não vá nessa viagem porque vai haver um acidente. Eu conheço uma história desse tipo. Né? E houve um acidente. Né? Ah, pode ser coincidência? Pode. Mas quando isso se repete, seria coincidência demais. Seria coincidentismo. Né? Afirmar assim. Então, revelação hoje tem, mas não de caráter doutrinário. A doutrina está fechada. Né? Então, aqui tem conteúdo doutrinário em Miqueias, porque lá no Antigo Testamento a revelação não estava fechada. Né? Então, e que conteúdo é esse? Ele tem um conteúdo messiânico. Né? No capítulo 4 de Miqueias, nós temos o anúncio do Messias. Ele diz, olha, aguarde o Messias. Quem é o Messias? A palavra Messias, no hebraico, tem o mesmo significado da palavra Cristo em grego, que é mais ou menos traduzível por enviado. Ou seja,
por mensageiro, mas um mensageiro diferente, um mensageiro ungido, autorizado, um mensageiro com poder. Nas relações internacionais, antigamente se dizia muito que os embaixadores eram plenipotenciários, porque havia dificuldade de comunicação. Se você estava negociando alguma coisa do Brasil Império com a França ou com a Inglaterra, até uma carta do imperador chegar lá, a situação podia já ter mudado. Então, o embaixador que estivesse lá tinha procuração ou delegação ou outorga para falar em nome do Brasil. E o que ele dissesse valia. Então, ele era plenipotenciário. Pelo menos em alguns momentos, o delegado, o representante, o embaixador, digamos, numa conferência para negociar uma questão, para negociar limites de fronteiras, coisas assim, o representante do país tinha todos os poderes. Então, ele era plenipotenciário. E o Messias, que é também Cristo, numa língua é Messias, na outra é Cristo, era um enviado plenipotenciário. Enviado de quem? Enviado do Deus Altíssimo. Enviado para tratar com quem? Para tratar com a humanidade. Né? Porque aí tem uma interpretação sistemática, muito rara, poucos fazem essa interpretação, mas eu acolho uma interpretação que diz, olha, o casamento de Jacó, primeiro com Lia e depois com Raquel, pode ser visto como uma tipologia. Não se trata de interpretação, é uma tipologia. Né? Como uma tipologia da missão do Cristo e da relação do Cristo e de Deus com a humanidade. Como é isso? Jacó foi para a casa de Labão, seu tio, e trabalhou 7 anos para casar com uma das filhas de Labão que ele queria, que era a preferida, que era Raquel. Palavra que significa ovelha. É um nome dado à pessoa com muito carinho, porque ovelha, eles eram criadores de ovelha, e ovelha era a base da sobrevivência daquele povo. Né? Então, ele queria casar com Raquel. Mas Raquel não era a mais velha, e era costume dos semitas não casar a mais nova antes da mais velha casar. E na festa, o Labão, o avô do tio do Jacó, passa a filha mais velha no lugar da mais nova, com aqueles véus, aquelas vestimentas daquele povo, e Jacó não nota. Né? E deve ter bebido muito vinho, que ele deve ter consumado o casamento sem notar, e só na manhã seguinte é que ele notou. Né? E foi reclamar. Não, eu queria casar, era com a outra. E aí o tio disse, não. Aí lembrou o costume dos semitas, ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Qual é a tipologia? O Cristo vem primeiro, e ele chega a dizer, não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de meu pai. Quem eram as ovelhas desgarradas? Era aquele povo da promessa feita a Abraão. Eram os hebreus, os israelitas. Mas esse aí, Raquel. Aí o pai de Raquel e Lia, pai dos israelitas e dos gentios, que é o resto do mundo, disse, espera aí, primeiro você vai casar com gentios. E aí Israel não vai te aceitar. Então, só depois que você casar com gentios, só depois que os gentios aceitarem a Cristo, ou ouvirem, tiverem oportunidade de aceitar a Cristo, porque em escatologia se diz que o final dos tempos só chegará, a consumação do Apocalipse só se dará quando todos os povos tiverem ouvido falar de Cristo. E aí muita gente acha que isso já aconteceu. Né? Com os meios de comunicação de hoje, todos os povos já ouviram falar. Se aceitaram ou não, é responsabilidade de cada um. Né?
mas já ouviram falar. Então, está chegando a hora de Israel aceitar. Está chegando a hora do Cristo casar com Raquel. E aí teriam dois relógios: o tempo de Israel e o tempo dos gentios. E assim como Jacó teve que esperar mais 7 anos para casar com Raquel, o relógio do tempo ficou parado. Ele ficou no mesmo trabalho, sem sair do lugar, trabalhando para o mesmo parente, que também era o patrão. Então, o tempo fica parado. E o Cristo está salvando ou oferecendo salvação para os gentios. Quando Israel se reconstitui, e se reconstituiu em 1948, aí o relógio de Israel, que estava parado desde que a figueira secou, quando o Cristo procurou fruto nela e não encontrou, aí o relógio dos tempos volta a funcionar. Porque estava funcionando o relógio dos gentios, os 7 anos, para casar com Lia, agora começa a funcionar o relógio de Israel. E aí é um tempo mais curto. Né? E aí esse tempo já estaria praticamente se consumando. Mas a fala, o conteúdo de Miqueias se aplica universalmente, embora seja dirigido especificamente a Israel e aos povos que se relacionavam com Israel. Então, se dirige inclusive aos povos aos samaritanos e se dirige àqueles povos que oprimiam Israel em torno, que eram inimigos de Israel. Né? Então, nós temos várias passagens bíblicas que eu anotei aqui que confirmam as profecias. Então, no capítulo 4 do Miqueias, vendo aqui o conteúdo, lemos no capítulo 4 que mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, sobre todos os poderes. O cume dos montes aqui teria esse significado, sobre todos os poderes. E se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações, e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de justiça, o reino de Cristo. Né? E lá em Gálatas, no Novo Testamento, séculos depois, nós lemos nos escritos de Paulo, Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso também era uma referência de Miqueias. Miqueias se dirigia àqueles que eram cabeças da casa de Israel, portanto, que eram líderes, orientavam o povo e adverte que eles seriam responsabilizados pelos erros do povo. E agora Paulo diz a mesma coisa. Diz: tem cuidado, não erre. Né? E não erre porque Deus não se brinca. Por quê? Porque os judeus achavam que era o povo eleito e, por ser descendente de Abraão, estavam salvos. Né? E ele diz: opa, tudo bem, a salvação é gratuita, mas não brinque com isso. Quando ele chegou anunciando a nova aliança, o Novo Testamento, dizendo que a salvação era de graça, porque o sacrifício do Cristo substitui a nossa morte espiritual, que é a separação de Deus. Esse sacrifício substituto, os teólogos gostam de chamar de sacrifício vicário. E às vezes as pessoas ouvem falar em sacrifício vicário e não sabem o que é isso. É substituto. Ele morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. Porque nós iríamos morrer. E muita gente vai morrer. Não se trata de morte biológica. Porque morte biológica, todo mundo vai passar por ela. Não é? Mas a morte espiritual, que significa separação de Deus. Quando se deu essa separação?
quando o homem resolveu comer do fruto da ciência do bem e do mal, lá no Gênesis. Né? Ou seja, quando o homem chamou a si o juízo moral. O que é que significa isso? O homem resolveu se governar pela sua própria cabeça, recusando ser guiado por Deus. Porque o argumento da serpente foi: come da fruta do conhecimento do bem e do mal, e tu serás como Deus, e seus olhos te abrirão. Ou seja, tu vais te governar. Tu vais decidir o que é o bem e o mal pela tua cabeça. E nós incorremos nesse erro, aceitamos esse argumento. E todos nós queremos ser autônomos, independentes e tal. Né? Esse é o pecado original. Então, nós temos aí uma separação. Quando o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal, ele estava rompendo relações com Deus. Eu disse aqui certa vez para minha neta, quando alguém buzinou no ouvido dela que existe sofrimento no mundo e Deus permite esse sofrimento, e eu disse: olha, minha filha, você está na casa dos seus pais e eles cuidam de você. Mas se você sair de lá e disser: não quero mais viver na sua casa, não quero mais lhe obedecer, você vai sofrer na rua. E foi isso que a humanidade fez. Saiu da casa do Pai, do Criador. Então, saiu do paraíso, onde era cuidado pelo Criador, e passou a se cuidar, a cuidar de si mesmo. Né? Então, chega o Messias e restabelece essa relação. Portanto, oferece vida, ele diz, que traz vida e vida em abundância. O Messias ou o Cristo. E que vida é essa? A vida é restabelecimento da relação com o Criador. Então, isso Paulo estava anunciando, porque Miqueias tinha anunciado as consequências do rompimento. E Paulo anuncia o caminho da reconstituição das relações do homem com Deus. E diz que isso não é meritocracia, que você não é e nunca será perfeito, mas será recebido como se perfeito fosse, porque o Cristo tomou o teu lugar e ele é perfeito. Então, é o único. Quase todos os povos do mundo têm mitos sobre um bode expiatório, mas o Cristo é o único bode expiatório que é inocente. O bode expiatório de todas as culturas é realmente culpado. Então, esse bode expiatório inocente tomou o nosso lugar. Quando eu me retiro, quando eu converso com Deus em oração, eu invoco o Messias que ele mandou para me salvar. E aí eu me apresento como se puro fosse, porque as minhas iniquidades saem de cena e entram em cena a pureza de quem tomou o meu lugar no sacrifício, na morte. Né? Então, e foi morte mesmo, tanto que ele disse: Pai, por que me abandonaste? Porque ele tinha que ser abandonado para assumir a nossa posição. Ele estava abandonado como eu mereço ser abandonado. Então, como ele tomou o meu lugar, agora eu invoco a pessoa dele. Ele tomou o meu lugar e ressurgiu. E voltou. Depois de tomar o meu lugar e se sacrificar, voltou. Com todos os poderes e disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então, ele tomou o meu lugar e tem poder para me dar o passaporte, né? Para me dar acesso ao Criador. Então, é isso que nós vemos em Gálatas 6 e 7, quando Paulo, depois de ter dito que nós estávamos purificados pelo sacrifício de Cristo e não pela nossa conduta, e quem quer ser justificado pelos próprios méritos está rejeitando o sacrifício do Cristo, e ao fazê-lo se perde, e ao fazê-lo perde a oportunidade, porque não vai conseguir pelo mérito próprio. E a resistência ao cristianismo é por isso, porque a vaidade das pessoas, as pessoas querem se salvar por mérito próprio. Aquela história: eu faço o bem, eu vou fazer o bem, ou eu não cometo certas iniquidades, e as pessoas dizem: eu não matei, não roubei, não estuprei, tal, etc. Mas as nossas iniquidades não se caracterizam só pelas nossas práticas, pelas nossas ações, mas também
pelos nossos pensamentos e pelas nossas palavras. Eu acho que muito poucas pessoas podem dizer que nunca mataram ninguém no pensamento. Né? Então, ou que nunca negaram a Cristo em pensamento. Algumas atitudes nossas consistem, ou têm o significado de negar a Cristo, como fez o Pedro. Né? E atitudes, pensamentos ou palavras. Né? Então, é como que o complemento de Miqueias, que nós estamos lembrando que está em Paulo, que estava em João. Né? E lembramos que também em Mateus, né? Porque a mensagem de Miqueias também anuncia uma salvação, né? Porque anuncia o Messias. E aí Paulo reafirma essa mensagem. Estamos aqui buscando uma interpretação sistemática, juntando todo o conjunto bíblico para mostrar que uma das passagens bíblicas é autêntica. A passagem bíblica cuja autenticidade estamos tentando demonstrar aqui é o livro de Miqueias, do profeta Miqueias. Né? Então, nós vemos, por exemplo, em Mateus, no 6º capítulo de Mateus, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É o mesmo conteúdo de Miqueias. Miqueias diz, olha, vem tempo ruim. Vai acontecer muita coisa, vamos passar por uma grande provação. E essa profecia se confirmou. Mas ele diz, tenha calma que depois vem a bonança, que o Messias vem aí. Tá? Então, também em Salmos, agora, citávamos o Novo Testamento, citávamos Paulo, citávamos Mateus, mas podemos voltar ao Antigo Testamento, lá no Salmo 23, no versículo 4, nós lemos. Salmo nos diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É parte do conteúdo de Miqueias. Miqueias descreve as provações que aqui no Salmo estão representadas ou simbolizadas como o vale da sombra da morte. E, juntamente com a referência ou a alusão ao vale da sombra da morte, vem uma alusão à segurança do povo de Deus. Né? Eu não temeria mal algum. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Consolar não é uma imunidade aos atropelos. Não é uma promessa de que não haverá problemas. É que se há necessidade de consolo, é porque houve problemas. Se há uma promessa de consolo, é também um anúncio de problemas. Vou te consolar. Por que eu vou te consolar? Porque você sofreu algum problema. Né? Então, vemos ainda que Miqueias encerra o livro louvando a Deus por sua misericórdia. E destaca alguns fatos. Primeiro, que o Senhor é o único, né? Que não retém a sua ira para sempre. Ele é único, não tem nada que se compare a ele. A linguagem bíblica usa a expressão ira, porque não tem outra palavra, nós não temos entendimento para expressar melhor uma reprovação de Deus diante das nossas condutas que nos afastam dele. Então, usa essa expressão ira, mas ira é um sentimento humano, e certamente não podemos interpretar isso literalmente. Né? Então, não retém a sua ira para sempre, ou seja, reprova, faz um juízo de reprovação diante dos nossos atos, mas essa reprovação não dura para sempre. Né? Ele tem prazer na misericórdia, mostra compaixão pelo seu povo, manda embora pecados do povo,
cumpre fielmente as promessas feitas a Abraão e Jacó. Deus é misericordioso. A misericórdia é uma das qualidades essenciais do caráter de Deus, demonstrando o amor dele para com as criaturas. É motivo de louvor. A promessa messiânica contida no livro de Miqueias é apenas mais uma dessas promessas tranquilizadoras. E nos dias atuais, mais um momento histórico em que é oportuno lembrá-las. Por isso estamos estudando Miqueias. Obrigado a todos. Não posso facultar a palavra como costumo fazer, porque estamos gravando. E até o nosso próximo encontro.